antes de aqui começar a falar sobre o livro, ou o que é que ele implica, eu deveria, então, conversar um pouco aqui com vocês no sentido de explicar quem foi Gordon Clark, o que é pressuposicionalismo. O pressuposicionalismo, basicamente, vai dizer o seguinte, todos nós temos que partir de um ponto de partida, é óbvio, né? Você tem que partir de algum lugar, você tem que crer em alguma coisa para, com base naquela crença, desenvolver todo um sistema global, né? Seja ele no nível da filosofia, ciência ou em qualquer área. Só que o pressuposicionalismo, diferente de outras escolas apologéticas, por exemplo, ele vai negar que seja possível você ter com não cristão, entenda-se aqui não cristão na linguagem de Clark, todos aqueles que adotam uma cosmovisão não cristã, sejam eles ateístas, sejam eles romanistas, sejam eles quaisquer pessoas que não adotem as doutrinas que a Bíblia expõe de fato e de forma objetiva, certo? Então, o pressuposicionalismo diz o seguinte, todo e qualquer sistema de filosofia que não consiga dar uma justificação para a pergunta como é possível o conhecimento, como são possíveis regras éticas universais, o que é a ciência e uma religião que não esteja baseada na Bíblia, ou seja, uma religião não revelacional, qualquer outra religião que não a protestante, nesse caso, que não consiga dar, de fato, motivos suficientes para isso, ela deve ser absolutamente rejeitada. Como eu dizia, diferente da apologética evidencialista, para você que não entende nada de apologética, basicamente, a apologética seria um ramo da filosofia, mas que também tem relação com a teologia, que é onde se desenvolvem os debates acerca da fé, e no nosso caso específico, da fé cristã. E existem várias escolas diferentes, que aqui não daria tempo para discorrer sobre todas elas. Mas quais são as principais diferenças do pressuposicionalismo para outras escolas? Geralmente, todas as outras escolas que não sejam pressuposicionalistas, elas adotam um campo neutro como não cristão, como, por exemplo, o evidencialismo. O evidencialismo pressupõe que fatos brutos são fatos que qualquer mente pode interpretar, como, por exemplo, vou pegar aqui o Josh McDowell, que escreveu um livro chamado As Evidências da Ressurreição de Cristo. Lá, como evidencialista, ele vai pressupor que os fatos são neutros e que qualquer mente, sendo ela cristã ou não cristã, vai olhar para aqueles fatos e, objetivamente olhando para aqueles fatos, vai, então, dizer que Jesus ressuscitou e tudo mais. Né? Contra isso, por exemplo, um pressuposicionalista da nossa época, chamado Seidenberg-Kate, ele vai falar o seguinte, né? Eu não lembro exatamente qual é o contexto, mas ele vai dar exatamente esse mesmo exemplo da ressurreição de Cristo, vai dizer que alguém conseguiu mostrar muitos fatos de que Cristo de fato ressuscitou e a pessoa não teve como refutar esses fatos que foram dados pelo apologeta evidencialista, só que aí no final de toda aquela exposição que o cristão estava fazendo, o não cristão olhou para o cristão e disse, olha, mesmo que seja verdade que Jesus ressuscitou, você não conseguiu provar que ele é o Filho de Deus. E aí? Para onde vai a apologética evidencialista? Morre por aí. Certo? Então, o que é que o pressuposicionalismo diz? Diz o seguinte, que todos nós temos crenças fundamentais. Os cristãos têm crenças fundamentais, os não cristãos têm crenças fundamentais. Então, nós interpretamos os fatos com base na nossa crença. Certo? Por exemplo, você é um ateu. Você é um ateu, então você acredita que Deus não existe. Então, todos os fatos você vai compreender e interpretar à luz dessa crença primordial de que Deus não exista. Já nós, cristãos, especificamente pressuposicionalistas, acreditamos que
toda a realidade foi criada por Deus, que tudo que nós podemos fazer de certo e errado é proclamado pelas Escrituras Sagradas. Nós acreditamos que a ciência não é um empreendimento cognitivo, ela não pode conhecer a realidade porque ela não tem um fundamento para a resposta, ela não tem uma resposta para a pergunta: como é possível conhecer objetivamente a realidade? Todas essas coisas, Clarke vai desenvolver no seu livro, né? Então, antes de entrar no livro em si, quem foi Gordon Heddon Clark? Quem foi esse cara que tantos amam, né? Então, veja bem, Gordon Heddon Clark, ele viveu toda a vida dele entre 1902 e 1985, né? Ele nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, é isso mesmo, Filadélfia, Pensilvânia, e ele se criou ali, né? Viveu ali e conseguiu o grau de bacharelado de filosofia dele em 1924, também na Universidade da Pensilvânia, né? E ficou dando aula ali na Universidade da Pensilvânia entre 1924 e 1936, durante todo esse tempo. E ele é reconhecidamente, né, escreveu mais de 40 livros, ele é reconhecido como um dos filósofos protestantes que dão mais ênfase à lógica. A lógica na filosofia de Clarke ela é muito importante. Inclusive, ele entrou em vários debates e em muitos problemas, até mesmo ministeriais, com pessoas e teólogos que adotavam a posição de que a palavra de Deus contém contradições ou paradoxos. Ele era absolutamente contrário a essa posição e deu muita ênfase à lógica. Escreveu mais de 40 livros, é um autor muito rico. Inclusive, pessoas que não são protestantes louvam, de fato, a maneira como ele conseguia concatenar as ideias e provar a posição dele. E aí, em 1929, ele ganhou um prêmio pela dissertação de doutorado dele, que foi em Aristóteles, né, pela brilhantez da dissertação. E ainda em 1929, ele conhecia, né, mas ajudou um outro teólogo chamado John Gresham Machen, né? Para quem não conhece o John Gresham Machen, ele foi um dos principais expoentes na luta contra o liberalismo teológico dentro das igrejas, que começou ali com Charlemagne em 1890, e de 1890 para frente isso só se expandiu por todo o mundo, né? E a igreja presbiteriana nos Estados Unidos foi muito afetada por isso. Em 1927, ele é ordenado dentro da igreja presbiteriana e começa a enfrentar uma série de problemas ali, justamente porque a igreja presbiteriana estava de acordo com o liberalismo teológico. Em 1929, com o John Gresham Machen, que escreveu um livro que eu recomendo que você leia, O Cristianismo e o Liberalismo. Cristianismo e Liberalismo é o nome do livro. É muito bom para você entender o que de fato é isso, e para você entender também o espírito religioso da nossa época, e por que é que o liberalismo vai contra a Bíblia, contra o testemunho dos evangelhos, uma série de outras questões. Então, em 1929, junto com o Gresham Machen, ele ajuda ele a fundar um outro seminário teológico, porque o seminário teológico onde o Gresham Machen estava dando aula já tinha sido tomado pelo liberalismo teológico, e em 1936 ele ajuda o John Gresham Machen a fundar uma outra denominação, por nome Igreja Presbiteriana Ortodoxa. E isso custou a ele, então, a presidência, né, do Departamento de Filosofia na Universidade da Pensilvânia. Por causa disso, ele foi expulso, então, da Universidade da Pensilvânia e foi chamado pela Wheaton College. A Wheaton College foi uma outra universidade que chamou Gordon Clark para lá, né, porque até nesse período Gordon Clark, apesar de estar iniciando, já era muito brilhante. E foi justamente na Wheaton College, em Illinois, onde a popularidade dele se estendeu. E foi na Wheaton College que o livro que nós vamos analisar essa noite foi escrito, né? Uma introdução à filosofia cristã. Foi escrito não, né? Ele foi escrito em 1966, se eu não me engano, mas as palestras ocorreram na Wheaton College. Esse livro foi construído em cima de 3 palestras que o Gordon Clark escreveu.
deu, na verdade, ministrou ali na Wheaton College, né? E ele é dividido, o livro é dividido em 3 capítulos, cada capítulo é uma palestra que ele deu ali. Então, depois que ele saiu de lá e foi para o Wheaton College, o mandato dele lá foi encurtado, porque o reitor da universidade se trocou, e o reitor que entrou era arminiano. E, por ser arminiano, ele não gostava da maneira consistentemente bíblica que Gordon Clark defendia, de fato, as doutrinas cristãs e defendia o cristianismo contra as outras cosmovisões, e ele acabou forçando a demissão de Gordon Clark. Gordon Clark foi, então, demitido, e depois foi para o Seminário Episcopal Reformado, ficou por ali algum tempo, até que ele foi chamado ao ministério, né, pela Igreja Presbiteriana Ortodoxa, aquela mesma denominação que ele ajudou o John Gresham Machen a fundar em 1936, e em 1944 ele é chamado pela Universidade de Butler. Ali na Universidade de Butler, então, é que ele vai se estabelecer até a sua aposentadoria em 1973. Né? E ali ele também vai enfrentar uma série de controvérsias. Dentro da própria Igreja Presbiteriana Ortodoxa recém-fundada, existiam também alguns teólogos que resistiram fortemente a ele pelo rigor lógico do seu pensamento, né? Alguns teólogos que eram mais chegados à neo-ortodoxia. Né? Então, ele escreveu durante esse período mais de 40 obras e morre em 1985. E ele é conhecido, né, terminando a história aqui, além das suas obras, né, no campo teológico, ele teve um embate com um outro nome chamado Cornelius Van Til. Né? Cornelius Van Til foi, segundo as minhas pesquisas, eu não consegui definir isso de fato, mas de acordo com aquilo que eu pesquisei, a escola pressuposicionalista ela teria nascido com Cornelius Van Til ali por volta de 1920, e Gordon Clark, apesar de já se envolver com o assunto, ele só vai despontar como expoente da escola pressuposicionalista em 1952, se contrapondo a muitas coisas que Cornelius Van Til dizia, mas esse não é o tema em questão. Né? Isso aqui é só para a gente introduzir o assunto para poder entrar na materialidade do livro. Esse vídeo não vai ser muito curto, tá, pessoal? Infelizmente não dá para poder falar sobre aquilo que ele trata aqui de maneira muito corrida. Então, se vocês não tiverem tempo e quiserem assistir depois, voltem com calma, peguem um café e aí a gente continua. Então, vamos lá. Dado essa explicação rápida de quem foi Gordon Clark, qual foi o trajeto da vida dele e o que foi, de fato, que ele construiu um sistema filosófico chamado escrituralismo. O escrituralismo, ao contrário do evidencialismo, que procura um campo neutro com o não cristão, ele detém absolutamente todo o monopólio sistemático da verdade. Ele é um sistema filosófico dedutivo. Ele deduz verdades universais a partir da revelação divina. Que revelação é essa? É a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada nos dá o padrão absoluto para que nós possamos, a partir da Escritura, e não a partir de evidências neutras, não a partir de qualquer outra coisa, mas única e exclusivamente da Escritura, deduzir todas as verdades da realidade. Aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: então quer dizer que só a palavra de Deus nos dá toda a verdade absoluta? Não são somente as deduções diretas da Escritura que nos dão verdades absolutas. No sistema escrituralista que Gordon Clark desenvolve, também as verdades que podem ser logicamente deduzidas das Escrituras são válidas. Só que o sistema é arrolado nisso. Inclusive, não nesse capítulo, mas quando nós formos analisar o capítulo 2, ele vai citar vários trechos da Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão Presbiteriana, que cita, então, logo no início, que começa não com a doutrina de Deus, mas com a doutrina da Escritura, né? Dizendo que
a Escritura é toda a verdade de Deus e que dela podem ser deduzidos, não somente diretamente, mas logicamente, todas as verdades. Então, o escrituralismo toma por base, por axioma. Né? O que seria um axioma? Um axioma seria uma proposição final, uma proposição autoritativa, e que dela sairiam todos os teoremas e as demais verdades que se correlacionariam entre si para produzir todo um sistema filosófico, teológico ou de qualquer outra ordem. O axioma, então, ele é uma proposição afirmativa. Qual que é o axioma do escrituralismo? Calma que se você não entender isso de fato, a gente vai repetir isso no capítulo 2, que é onde ele se detém exclusivamente para poder falar sobre o axioma da revelação. O axioma do escrituralismo é: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus de forma absoluta. Então, dessa proposição, nós podemos tirar todas as outras verdades que vão, então, construir o sistema filosófico que Gordon Clark propõe. No início do livro, ele começa a falar sobre os problemas, não diretamente da escola evidencialista, ele nem cita a escola, mas os problemas da apologética que tem perdurado durante muitos séculos, né? Que é o problema de falar de forma assistemática, de forma fragmentada. Essa fragmentação que a apologética clássica nos dá, respondendo uma coisa de cada vez, não, vamos responder aqui as evidências da ressurreição de Cristo. Aí lá na frente responde uma outra questão que não está, parece não estar logicamente ligada, interrelacionada. Então, ele ataca esse problema de serem respostas não sistemáticas. Então, pelo fato de serem respostas não sistemáticas, essas respostas se tornam fragmentárias e muitas vezes contraditórias. Então, quando isso acontece, você tem uma contradição interna no sistema apologético e fica, então, inviável, impossível que você possa fazer qualquer tipo de dedução lógica a partir das escrituras sagradas e correlacionando as escrituras com qualquer outra coisa. Quem vai fazer o prefácio desse livro é um outro teólogo, que foi um dos proeminentes alunos de Gordon Clark, né, que é o John Robbins. Né? O John Robbins, ele vai, inclusive, ser bem polêmico no prefácio, dizendo que a história da filosofia ocidental, do passado até o nosso presente, prova uma coisa: o colapso do condomínio aristotélico tomista. Por que colapso desse condomínio? Por que Tomás de Aquino aqui é atacado tão ferozmente? Porque, segundo não somente Clark, mas os seus alunos, o que Tomás de Aquino fez foi tentar juntar dois sistemas que não são conciliáveis. O sistema do empirismo, né? Pegou aqui Aristóteles, que Clark vai colocar Aristóteles aqui nesse livro como representando a epistemologia empirista, a gente vai já explicar o que é isso. E o empirismo seria, então, baseado na verdade de que é possível conhecer a realidade através das sensações. Então, ele pega o que Aristóteles produziu através das sensações e tenta juntar com outra proposição afirmativa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, juntando esses dois sistemas, você tem, então, o que seria o que Tomás de Aquino produziu para a teologia e para a filosofia. Só que isso não deu certo. Essa é a proposta de Clark, demonstrar que isso não deu certo e demonstrar que nenhum outro tipo de sistema filosófico que não o pressuposicionalismo, que julga todas as pressuposições, as condições para a inteligibilidade. Tá? É isso que o pressuposicionalismo faz. Ele julga as condições para saber se é possível conhecer alguma coisa, para depois conversar com outro sistema filosófico, para saber quais são as contradições internas ou não daquele sistema. Só que para que o pressuposicionalista bíblico chegue a conversar ou a dar bola, digamos assim, para qualquer outro sistema filosófico, antes ele precisa saber se é possível, se esse sistema filosófico
constitui uma base racional para a possibilidade do conhecimento. Se o conhecimento não for possível para nenhum desses sistemas, como ele vai demonstrar aqui na frente, fica então a conclusão de que somente a revelação das Escrituras Sagradas pode nos dar o conteúdo necessário para que nós entendamos de onde nós viemos, o que é a realidade, do que nós somos constituídos, de quem nós somos filhos, para poder nós entendermos o fluxo da história inteira. O único que pode nos dar, a única maneira que nós de fato podemos conhecer isso, não é usando a nossa razão, não é usando as sensações físicas que estão ao nosso redor, ou mesmo os nossos órgãos dos sentidos. A única maneira de conhecer alguma coisa é a revelação divina que Deus deu através das Escrituras. Qualquer outra forma de conhecimento não é confiável. Isso é o que o escrituralismo diz. Então, partindo desse ponto à frente, nós vamos então analisar, depois que a Clarke desfere esse ataque à apologética clássica, dizendo que ela é assistemática, fragmentada e muitas vezes tem autocontradições, nós vamos agora dizer como é que o livro é dividido. Já falei, né? Ele vai dividir o livro aqui em 3 capítulos. No primeiro capítulo, para provar o ponto dele, ele vai fazer uma análise de toda a filosofia secular, sobre 4 perspectivas, ou 4 disciplinas. Que disciplinas são essas? Ele vai analisar a filosofia secular, as outras propostas, as outras cosmovisões, as outras maneiras de ver o mundo, sobre 4 perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva epistemológica. O que é epistemologia? É a teoria que procura saber se o conhecimento é possível. A epistemologia é a teoria que procura saber se o conhecimento é possível, procura justificar qual é a base para que o conhecimento seja possível, ou se não existe base nenhuma. Ela é uma ciência investigativa, tá? Que investiga as condições do conhecimento. É uma teoria do conhecimento, é a epistemologia. Ele vai julgar a filosofia secular também sobre a perspectiva da ciência. O que é que eles falam sobre a ciência? E se isso é coerente. A terceira perspectiva é sobre a ética. O que é ética? Ética é aquilo que nos dá princípios morais gerais daquilo que nós devemos fazer. Olha, existem tais princípios, esses princípios são universais e esses princípios determinam o que o homem deve fazer. Isso é ética. Então, ele vai analisar também a filosofia secular por essa perspectiva. E a última perspectiva, e não menos importante, religião. Então, a proposta de Clarke é analisar no primeiro capítulo a filosofia secular sobre essas 4 perspectivas e provar cabalmente que, olhando para a filosofia secular a partir dessas perspectivas, a filosofia secular cabalmente falhou. Ela não tem como justificar o conhecimento, ela não tem como provar que a ciência é um empreendimento cognitivo, ou seja, que a ciência pode de fato descrever as leis da natureza, que a ciência pode de fato dizer o que é verdade sobre tal ou qual assunto. Quando analisada pela ética, a filosofia secular não pode nos dar um padrão autoritativo universal sobre o qual todos os homens devam obedecer tais ou quais coisas. E também a alternativa religiosa da filosofia secular falha. Essa é a proposta de Clarke nesse capítulo. Demonstrar que, sob todas as perspectivas, e especialmente as que ele vai analisar, a filosofia secular não é possível que ela substitua o axioma que nós falamos anteriormente, que a Bíblia é a palavra de Deus. Seguindo desse ponto, a gente entra, então, no conteúdo do livro. No conteúdo do livro. Tá. Antes de entrar, no capítulo 2, ele vai analisar, então, o axioma da revelação, e no capítulo 3, ele vai dizer o que é possível conhecer a partir desse axioma, falando sobre política, história, mas a gente vai chegar lá nos capítulos posteriores. Então, ele entra aqui em epistemologia, dizendo exatamente isso.
que é necessário, por que ele começa com epistemologia? Muitos filósofos começariam com a metafísica. Seria, de fato, saber se o mundo, por exemplo, metafísica materialista. O que seria a metafísica? Seria, basicamente, a explicação do que, de fato, o universo é feito. Se o universo é absolutamente materialista, se o universo é parte materialista ou tem algo de imaterial no universo, então a investigação, de fato, do que o universo e a realidade é a matéria da metafísica. E aí, Clarke vai dizer o seguinte, por que é que a gente tem que começar com essa análise a partir da teoria do conhecimento, para saber se o conhecimento é possível? Porque pouco importa se a realidade ela é absolutamente matéria ou se existe uma mente absoluta que governa essa realidade. O problema fundamental é o seguinte, como nós sabemos do que sabemos? Por mais que o materialista diga, tudo é matéria, a pergunta que se segue é, como você sabe disso? A menos que ele possa responder satisfatoriamente essa pergunta, tudo que ele acredita cairá por terra. Então, posto dessa maneira, que a teoria da epistemologia, ou seja, do conhecimento, ela tem que ser inicial para poder analisar a filosofia secular e todas as propostas que ela dá. E aqui, ele começa essa análise dividindo a epistemologia em dois ramos. O primeiro ramo da epistemologia seria que ele vai dividir para fazer essa análise, é o ramo racionalista, ou seja, daqueles que dizem que o conhecimento é possível através da intuição racional, das categorias a priori. Eu vou já tentar explicar tudo o que é isso. E o segundo ramo epistemológico, né, dos filósofos, que ele vai exemplificar aqui como Aristóteles até Jean-Paul Sartre, seriam os empiristas, que dizem que pressupõem, né, que a realidade pode ser conhecida através das sensações. Pois bem, e aqui ele começa então a falar sobre Hegel, né? Hegel, ele antecipa Hegel para poder depois ir a Platão. Só que ele não vai se prender muito na teoria racionalista da teoria do conhecimento, porque ele diz que o empirismo é o que mais imperou, pelo menos por grande parte aí da história da filosofia, e que é o que mais impera nos dias de hoje, né? E isso está muito relacionado com a análise que ele vai fazer depois de Tomás de Aquino, em outros livros. Então, ele começa com Hegel e diz basicamente isso. A tese hegeliana, para justificar como o conhecimento é possível, ela vai desenvolver um sistema racionalista, ou seja, que tudo começa, de alguma forma, aqui da razão, é a razão que torna o conhecimento possível. E esse sistema vai dizer que é possível explicar tudo sem exceção, ou seja, explicar todo o fluxo da história, desde o início da história da humanidade até o momento onde Hegel estava, mediante um sistema de categorias. E aí ele cria 3 categorias. Tá? A primeira categoria seria a tese, que seria uma proposição afirmativa. Depois, a segunda seria a antítese, que seria uma proposição contraditória da tese, e depois a síntese. Como é que funcionaria isso? É meio complicado, mas é basicamente assim. Você tem uma afirmação aqui, uma frase afirmativa, uma proposição. Essa é uma tese. Quando a tese ela é analisada, dentro dela gera-se uma antítese, que sai da tese. E você tem aqui uma contradição. E dentro dessa contradição, quando essa contradição entre a tese e a antítese é de fato confrontada, nasce a síntese. Existem muitos exemplos que eu poderia dar, mas é mais ou menos como se fosse isso, né? Esse exemplo eu peguei de outro lugar. Basicamente é assim, um homem, por exemplo, nunca entrou na água, o homem primitivo nunca entrou na água, vai entrar na água pela primeira vez, e aí ele não sabe se a água é quente ou fria. E ele cria dentro da mente dele um motor para poder sondar de fato quais são as possibilidades. Se a água for fria, quais seriam as consequências? Se a água for quente, quais seriam as consequências disso? E com base no confronto dessas duas hipóteses, da água ser fria ou quente, ele toma uma decisão. E essa decisão, então, vai ser analisada mediante o fato de ele entrar na água. Ok.
Então, basicamente seria isso. Para Hegel, e quando isso é aplicado à história, Hegel diz que a história avança nesse sentido. Uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, a história vai avançando assim e é possível que toda a realidade possa ser consumada no espírito absoluto, que Hegel diz que é onde já não mais haveriam essas contradições e todas as contradições seriam, então, resolvidas. A explicação é absolutamente mais profunda do que isso. Hegel vai dizer, basicamente, que desde o início, todas as proposições, tanto teses e antíteses, estavam unidas em um determinado material e que o desenvolvimento disso vai, então, acarretando no fluxo da história contínua, que vai criando teses e antíteses até que sínteses sejam formuladas. Só que essa síntese vira uma segunda tese e dentro dessa tese existe uma outra antítese e assim vai continuando. Só que algumas objeções foram feitas a esse sistema que Hegel fez, né? Uma dessas objeções, e é a que Clarke vai expor aqui, é a de Søren Kierkegaard. Kierkegaard vai dizer, olha, esse sistema ele é muito abstrato, ele é muito idealista, ele é racionalista ao extremo, de tal maneira que ele não deixa espaço nem para o próprio indivíduo, ou seja, nem para o próprio Hegel existe espaço dentro do sistema que ele elaborou para poder tentar conhecer todas as coisas. Porque da onde se deduziria Hegel? Porque o sistema racionalista ele é dedutivo, ou seja, existe um determinado padrão e desse padrão você vai deduzir o que é verdade, o que não é e etc. No empirismo é um outro sistema. Então, como é que você, dessa explicação de tese e antítese, deduziria, por exemplo, o termo zoologia? Como é que, entre tese e antítese, você iria, então, deduzir o indivíduo Hegel, deduzir qualquer outra coisa, cadeira, por exemplo, a palavra cadeira, como você iria deduzir a partir disso? Tá? Então, não fica exatamente muito bem exemplificado de que maneira a realidade poderia ser encaixada nesse sistema de Hegel. Por isso que esse sistema é deixado de lado, é abandonado, então Clarke passa para a análise do que Platão diz sobre ser possível o conhecimento. Ok, chegamos a Platão. Quando Clarke passa para Platão, ele não explica exatamente muito bem como é que Platão chegou no mundo das ideias. Eu vou já explicar o que é isso. Quando Clarke chega em Platão, ele vai dizer que Platão sustentava que o objeto do conhecimento, ou seja, aquilo que pode ser conhecido, de fato, ele não está no mundo irreal das sensações. O que seria isso? Antes de Platão, os pré-socráticos, os sofistas, e especialmente Protágoras, Heráclito, por exemplo, eles admitiam que nada era fixo, um relativismo e, às vezes, até um ceticismo extremado. Por exemplo, Heráclito dizia que nada permanece a mesma coisa. Assim como as águas de um rio que passavam e já não eram mais as mesmas, a mesma coisa acontecia com o ser humano. O ser humano sempre está num fluxo constante de mudança, você já não sabe se quando você for dormir essa noite, se quando você for levantar, todas as células vão permanecer as mesmas, se de fato o fluxo sanguíneo será o mesmo, o fluxo dos seus pensamentos será o mesmo, ou seja, no mundo real, material, das sensações, daquilo que nós podemos conhecer através dos nossos olhos, através do nosso tato, através das nossas sensações íntimas, não pode ser justificado, porque as nossas sensações podem nos enganar. Então, levado por esse relativismo do mundo material, que muitos sofistas faziam, Platão ele saiu desse problema, dizendo o seguinte, olha, o que de fato pode ser conhecido, o objeto do conhecimento, é constituído não pelo mundo irreal das sensações, mas por ideias
que são suprassensíveis, ou seja, que estão acima daquilo que nós podemos sentir, acima das sensações. E essas ideias não mudam. Essas ideias estariam, então, no mundo das ideias de Platão, certo? Eu não deveria introduzir isso agora, mas eu acho que é um aspecto pedagógico que pode ajudar. Por exemplo, para a filosofia grega, basicamente, era o seguinte: existiam 3 estágios de realidade. Tá? No primeiro estágio de realidade, tá? De forma hierárquica aqui, ficava as ideias. As ideias são aquilo que dão a justificativa e a forma das coisas do mundo sensível. Eu vou já explicar isso. Mas aqui está o mundo das ideias. Aqui no meio estariam os deuses e aqui embaixo estariam a matéria caótica. Os deuses pegaram as ideias que são perfeitas e criaram um mundo imperfeito com a matéria caótica, organizando a matéria caótica no mundo físico que nós estamos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Isso está dentro do livro de Tales a Dewey. Tá? Se você quiser de fato entender o que é que Clarke fala, e na minha perspectiva, apesar de muitos dizerem que esse livro que nós estamos analisando seria o primeiro livro de toda a filosofia de Clarke, eu julgo que o livro de Tales a Dewey deveria ser o mais propício, porque ele se detém mais ali a explicar o que cada filósofo dizia e qual seria o ponto da autocontradição desse filósofo. Então, lá no livro de Tales a Dewey, ele vai explicar um pouco mais o que seria esse mundo das ideias. Né? Por exemplo, a ideia de homem. Né? Onde é que está? Como é que eu posso justificar a ideia de homem? O que é homem? Homem, para Platão, conforme essa relação do mundo das ideias, seria uma ideia e ela não está subjugada às nossas sensações. Ela está num mundo que está acima das nossas sensações e a ideia principal, homem com H maiúsculo, está lá. E é ela que fundamenta a ideia de que todos nós, ou seja, esse grupo de coisas aqui que tem características iguais, essas características podem nos dividir em determinados grupos, né? E ele aí vai falar, por exemplo, a ideia de justiça, a ideia de beleza, a ideia de homem, todas essas ideias elas vão estar aí no mundo das ideias. E esse mundo das ideias seria o que então iria fundamentar a existência de homem, de justiça, de beleza e de demais outras coisas. Vão aparecer, é claro, objeções, como, por exemplo, o próprio Platão, tão brilhante que era, fez um diálogo por nome Parmênides, onde nesse diálogo ele anteviu todas as objeções que fariam à teoria do mundo das ideias. Mas isso aí é um tema para esse livro específico de Tales a Dewey. Voltando para cá, então ele basicamente dizia que os objetos do conhecimento não estavam naquilo que nós poderíamos julgar com as sensações, mas no mundo das ideias. Se existissem só coisas individuais e cada substantivo fosse um nome próprio, a conversação e o próprio ato de pensar não poderiam ser realizados. Ou seja, para Platão, deve haver esse mundo das ideias porque existe a necessidade de similaridades e classificações, ou seja, existem características inerentes a determinados grupos de coisas. Né? Por quais características você poderia dizer que um homem é um homem? Por quais características você poderia dizer que uma cadeira é uma cadeira? Por quais características gerais você poderia dizer que um livro é um livro? E aí você vai, então, agrupando essas características que seriam o predicado dos sujeitos. Por exemplo, vou colocar aqui, a cadeira é macia. Quem é o sujeito dessa frase? A cadeira. O que é o predicado ou qualidade dessa cadeira? Ser macia. Então, essa possibilidade só existe porque tudo não é nome próprio. Existem substantivos e nomes próprios e tudo isso vai se condensando no mundo das ideias. Então, ele vai falar do mundo das ideias
e que ele dá uma alternativa ao fluxo heraclitiano, que dizia que todas as percepções eram passageiras. E como é que ele explicava a possibilidade? Tudo bem, aqui já está estabelecido que as ideias existem. Existe aqui o mundo das ideias e existe aqui o mundo sensível, do qual o mundo sensível é somente um reflexo do mundo das ideias. Ok. Só que como é possível conhecer essas ideias? Aí, Platão ele estabelece uma teoria chamada teoria da reminiscência. O que seria a teoria da reminiscência? Seria o seguinte: o conhecimento é inato, ou seja, nós nascemos com esse conhecimento dentro da nossa mente, nós já sabemos o que é homem, o que é cadeira, o que é tudo. Só que esse conhecimento, ele aguarda um estímulo para que na disposição mental correta venha a ser descrito como uma recordação. Por exemplo, aquilo que Sócrates fazia. Sócrates começava a perguntar para todo mundo. No meio, ia lá na praça e, cara, é o seguinte, o que é a beleza? Aí o cara dizia, uma mulher bela, um cavalo bonito, que é belo também, isso e aquilo, começava a dar um monte de exemplos sobre a beleza. Só que aí Sócrates dizia, você está me dando exemplos de beleza, eu te perguntei o que é a beleza. O que é a beleza suprema? Certo? E não tendo a resposta para isso, então a pessoa a quem Sócrates estava confrontando, não tendo a resposta para isso, acaba então cedendo aquilo que Sócrates iria explicar, e aquela pessoa consegue aprender aquilo e consegue ver uma ligação lógica na explicação de Sócrates, porque ela lembra desse conhecimento que estava inato na sua mente, porque antes de ela nascer, ela teve contato com o mundo das ideias. E porque ela teve contato com esse mundo, todas as categorias estavam ali na mente dela. Só que Clarke vai apontar uma falha aqui na possibilidade epistemológica da teoria de Platão. E ele vai colocar essa falha aqui na página 26, mais à frente. Vai dizer, olha, a dificuldade é que, após se admitir a existência de ideias suprassensíveis, ou seja, após admitir a existência do mundo das ideias, a sensação estimula noções diferentes em pessoas diferentes. Aí o Clarke começa falando o seguinte, olha, é o seguinte, aliás, Platão começa falando o seguinte, você tem as ideias, como eu falei aqui, de justiça, de belo, de homem, etc. Só que quando começou a discutir, por exemplo, entre atenienses e siracusanos, Clarke vai colocar esse exemplo aqui. Os atenienses não tinham a mesma ideia de justiça que os siracusanos tinham. E essas ideias não conseguiram se ligar umas às outras, mesmo mediante o estímulo da República de Platão, onde ali ele vai explicar uma série de coisas sobre esses temas. Então, ele não conseguiu, até o final, deduzir que todas essas ideias do mundo das ideias eram as mesmas na mente das pessoas. Por que isso acontecia? Porque as ideias eram diferentes? Não. Porque as sensações apreendiam essas ideias de maneiras diferentes. Ou seja, uma pessoa poderia aprender a ideia de justiça de uma maneira diferente que outra pessoa poderia fazê-lo. Então, isso começa a se tornar uma dificuldade para a possibilidade do conhecimento de Platão, porque a sensação, então, atrapalha na apreensão do que seriam esses conceitos do mundo das ideias. E aí ele diz que o platonismo fracassa para tentar descer do céu à terra ou subir da terra ao céu e inutiliza a teoria. É possível que o homem tenha nascido onisciente, né? Sabendo de todo esse mundo das ideias, só que a caverna de Platão não dá nenhuma brecha, nenhuma abertura para que todas as coisas possam ser explicadas. E aqui ele acaba dizendo que é um crime descartar Platão e Hegel com essa rapidez e com essa simplicidade, mas ele só selecionou aqui pequenos pontos de autocontradição para poder, então, para Aristóteles, que é onde o negócio realmente vai começar a ficar mais estabelecido, e ele se estende por algumas páginas tentando explicar o que Aristóteles dizia, para poder mostrar por que é que seria autocontraditório a teoria de Aristóteles. Como eu disse anteriormente, ele coloca Aristóteles na classe dos empiristas.
certo? Ele coloca Aristóteles na classe dos empiristas, dizendo que a experiência sensorial seria a base para o conhecimento, no caso de Aristóteles. Aristóteles discordava de Platão. Aristóteles, segundo o que Clarke vai dizer aqui, não via sentido no fato de existir um mundo um mundo físico que tenha sido criado por um mundo perfeito. Por exemplo, o mundo das ideias, as ideias são perfeitas. Mas no nosso mundo físico, tudo é imperfeito, ou as sensações elas são meio irreais. Qual é o sentido de um mundo perfeito ter sido criado por deuses num mundo imperfeito? Isso não fazia muito sentido para Aristóteles, então ele aceitava algumas objeções que Platão anteviu ali no diálogo de Parmênides, e ele propõe uma outra possibilidade para o conhecimento, que seria a experiência sensorial. Então, por discordar da ideia, ele dizia, não, para substituir a explicação platônica, é possível, então, que nós digamos que a experiência sensorial é uma base segura de conhecimento. Então, para isso, ele desenvolve a ideia de categorias, que seriam predicados ou conceitos sem os quais ninguém poderia pensar nada. Ele vai dizer o seguinte: antes disso, antes de explicar as categorias, Aristóteles diz uma coisa importante. Ele diz, olha, é óbvio que as pessoas nascem com órgãos dos sentidos, mas a mente, como tal, ela não pode ter formas a priori, ou conhecimento inato, como Platão dizia, a partir de si mesma. Pois se fosse possível que as tivesse, esses elementos inatos afetariam e, portanto, deturpariam a recepção de objetos sensoriais. Ou seja, para ele, os objetos sensoriais eles não poderiam, de fato, ser conhecidos se nós tivéssemos ideias a priori, ideias inatas na nossa mente. Então, portanto, a mente é como se fosse uma tábula rasa. E como sendo uma tábula rasa, ela pode conhecer as coisas usando, de fato, só a experiência. E o que seria, então, as categorias de Aristóteles? Aqui ele vai dizer que o que Aristóteles tem que fazer para provar que a teoria de Platão está errada é dizer como é que nós podemos construir os conceitos de homem, cubo e justiça. E ele tem que explicar também como é que as categorias podem surgir a partir da experiência sensorial, e não somente isso. O que são essas categorias e como é que elas podem se diferir dos conceitos ordinários, E aí ele vai explicar o que seriam as categorias. Qualquer pessoa pode viver sem saber o que significa filosofia, o que significa o conceito de justiça ou não, mas existem certos conceitos dos quais, se ninguém souber, ninguém pode pensar nada a respeito. Certo? Como, por exemplo, ele vai analisar 3 categorias, ele vai pegar das 10 categorias de Aristóteles, ele analisa somente 3, que seria a categoria de substância, que eu vou explicar agora o que seria, a categoria de relação e a categoria de qualidade. Então, substâncias são determinados... Categorias são determinados conceitos que, se você não tiver esses conceitos na sua mente, você não consegue pensar absolutamente nada. Você não consegue entender absolutamente nada que está ao seu redor. Certo? Então, a primeira categoria que Clarke vai analisar aqui seria a categoria da substância. Tá? A categoria da substância. O que é que seria a categoria da substância? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Onde foi que eu coloquei? Tá, vamos lá. A categoria da substância, segundo o que Clarke vai dizer, que Aristóteles diz, ela seria uma realidade primária. Uma realidade primária que é identificada por um núcleo numérico, ou uma unidade numérica, melhor dizendo. Essa realidade primária, entretanto, ela é dupla, porque existem realidades com nome próprio, como, por exemplo, Sócrates, como, por exemplo, Monte Olimpo. Isso é uma realidade primária. E realidades secundárias, como, por exemplo, cadeira, relógio, livro e outras coisas. Então,
Sócrates, por exemplo, seria uma realidade primária. Monte Olimpo, por exemplo, seria uma realidade primária. E as outras coisas que não teriam nome próprio, ou não teriam essa unidade numérica, não seriam realidades primárias. Só que olha a objeção que Clarke vai levantar. Ele vai começar a dizer o seguinte: tá, tudo bem, vamos falar sobre Monte Olimpo. Monte Olimpo, ele seria uma montanha, né? Ele muda o exemplo, ele coloca Monte Blanc aqui. Monte Blanc é uma montanha. Ela, então, nessa primeira categoria de Aristóteles, substância ou realidade primária, seria essa realidade primária. O quê? Só que o Monte Blanc, ele é formado por diversas outras rochas menores. Essas rochas menores são realidades primárias ou não? Porque se elas não forem realidades primárias, a conclusão seria dizer que elas não existem. Só que aí Clarke vai defender Aristóteles e diz, não é isso que Aristóteles diz. Apesar de que, se nós tivéssemos que ficar só com essa categoria, essa seria a conclusão. Tá, coloca um monte qualquer na sua mente aí, mas eu vou colocar o Monte Blanc, tá? Monte Blanc é todo ele uma realidade primária. Tá ok. Mas e as pedras que compõem o Monte Blanc? Também são realidades primárias? Aí ele expande o argumento. O Monte Blanc faz parte de uma cordilheira chamada Sangre de Cristo. O que é a realidade primária? A cordilheira da qual o Monte Blanc faz parte ou o próprio Monte Blanc? Aí ele estende ainda mais, né? A cordilheira faz parte de uma cadeia de montanhas. O que é a realidade primária? A cadeia de montanhas ou a cordilheira da qual o Monte Blanc faz parte, que faz parte da cadeia de montanhas? Aí ele vai para um outro exemplo, mais simples. Vamos pegar aqui o urso, por exemplo. O urso é composto de garras, de dentes e de glóbulos vermelhos. Aí ele diz, Clarke vai dizer, se não os dentes, mas pelo menos os glóbulos vermelhos, parecem ser organismos que eles têm vida própria e não só vida própria, mas um tempo determinado de vida. Ok. Se o urso, na mente de Aristóteles, pode ser enquadrado na categoria de substância, ou seja, o que é um urso? É uma realidade primária. Então está na categoria de substância. Os glóbulos vermelhos que fazem parte do urso, os dentes que fazem parte do urso, as garras que fazem parte do urso, o que é que elas são? Se elas não forem realidades primárias, tem que haver uma explicação para o que elas são, certo? Então, a objeção de Clarke vai se constituir em cima disso, de que é impossível haver uma delimitação clara do que seria uma realidade primária, né? E ele vai estabelecer isso a partir do momento que for analisar o que seria a categoria de relação, certo? Então, vamos lá. Na segunda categoria, Aristóteles diz que relação é tudo aquilo que se afirma de que algo faz parte ou que se refere a alguma coisa. Por exemplo, parente é uma relação porque sempre se refere a alguém. Você consegue pensar na palavra parente sem referir essa palavra a uma relação entre duas pessoas de uma mesma família? Você não consegue. Então, para Aristóteles, a palavra parente, ela está dentro da categoria de relação. Por exemplo, primos. Você consegue pensar na palavra primos sem ligar essa palavra ao relacionamento entre duas pessoas de uma mesma família? Não, não é. Não é possível. Por que não é possível? Porque para Aristóteles a palavra primo está dentro dessa categoria de relação. Vamos olhar qual que é a objeção que Clarke faz a essa categoria. Ele diz o seguinte, com base nisso, antes de ir para a objeção, Clarke diz o seguinte, é com base nessa categoria de relação que Aristóteles vai defender que um corpúsculo ou um glóbulo vermelho de um urso e uma rocha que faz parte do Monte Olimpo também são realidades primárias. O exemplo que Aristóteles vai usar para justificar que as pedras que fazem parte do Monte Olimpo e que os glóbulos vermelhos que fazem parte do urso é uma realidade primária, ele usa um exemplo para explicar isso de forma mais inteligível, né? Ele usa o exemplo de uma cabeça degolada,
dizendo que não seria necessário você saber de quem é aquela cabeça para identificar que aquela cabeça é uma cabeça. E que, portanto, cabeça seria uma realidade primária. E ele estende esse argumento à mão. Você não precisaria saber de quem a mão é para saber que a mão é uma mão. Só que aí, Clarke vai objetar dizendo o seguinte: não é possível que nós saibamos que uma cabeça é uma cabeça sem que nós correlacionemos a cabeça a uma parte do corpo. Então, quando Aristóteles chama a cabeça de realidade primária, e a objeção de Clarke diz que é impossível que a cabeça seja tida como cabeça sem que ela seja analisada em relação ao corpo, ele está dizendo que não está dando para diferenciar muito bem o que é realidade primária e o que é relação. Afinal de contas, a cabeça é uma relação com o corpo ou ela é uma realidade primária em si mesma? Esse argumento fica confuso para Clarke. Então, ele acaba dizendo que não é possível que você, de fato, consiga entender de forma muito inteligível se a cabeça seria uma substância primária para Aristóteles ou se ela é uma relação. Então, aí ele faz essa seguinte objeção. E mais, como o Monte Olimpo ou o homem podem ser eles mesmos substâncias primárias se eles são compostos por outras substâncias primárias? Ou seja, Aristóteles diz, uma rochazinha aqui que faz parte do Monte Olimpo também é uma substância primária por causa que eles estão relacionados aqui na categoria de relação. Mas como pode ser que o Monte Olimpo seja uma unidade e uma substância primária se ele mesmo é constituído de outras substâncias primárias? Substâncias primárias não seriam aspectos primordiais que dão, então, toda a base para uma série de outras coisas? Então, não faz sentido. Não faria sentido. Isso não faz sentido para Clarke. Clarke expõe essa inconsistência do pensamento de Aristóteles aqui. E aí ele continua dizendo o seguinte. Ele vai para a categoria de qualidade agora. A categoria de qualidade, ele define como sendo a semelhança ou a dessemelhança entre os objetos. Para Aristóteles, qualidade é aquilo que é semelhante ou dessemelhante entre os objetos. E aqui Clarke vai fazer logo uma objeção de cara, né? Tudo bem, Aristóteles. Semelhança e dessemelhança entre os objetos. Aí ele invoca a ilustração de dois homens. Por exemplo, dois homens podem ser não apenas qualitativamente pesados, mas também e exatamente quantitativamente pesados. Por exemplo, um homem pesa 100 quilos, outro homem pesa 100 quilos. Né? Isso não é só uma qualidade, isso não é só uma qualidade de semelhança entre eles, mas também pode ser uma quantidade. Eles são exatamente pesados, iguais. Só que o problema é o seguinte, e se os 100 quilos não estiverem na categoria de qualidade, mas eles estiverem na categoria de relação? Porque os 100 quilos pode simplesmente ser uma coisa que liga o homem à unidade de medida, por exemplo. 100 quilos pode ser apenas uma categoria de relação entre um homem e uma unidade de medida, implodindo assim a distinção que Aristóteles tenta fazer entre as categorias. E ele termina essa análise falando o seguinte, que o próprio Aristóteles, em alguns momentos, usa o mesmo exemplo para poder dizer para poder definir e exemplificar o que seriam categorias diferentes. Ele usa o mesmo exemplo para relação, lá na frente ele vai usar o mesmo exemplo para outra categoria. Então não fica claro quais seriam as distinções. E o pior ainda, para Aristóteles, segundo Clarke, é que ele não consegue exemplificar como é que se dá como é que se dão essas categorias, como é que elas surgem. Eu vou ler aqui uma parte onde ele vai explicar como é que Aristóteles via isso, né? Só um instante. Tá aqui. Diz Aristóteles, quando entre as muitas sensações que experimentamos constantemente, uma dentre alguns particulares logicamente indiscriminados tem o feito de oposição,
Aí ele coloca entre parênteses aqui, seja lá o que isso signifique fazer oposição. Então, há pela primeira vez um universal na aula. Uma vez mais, outra oposição é feita e o processo não para até que os universais indivisíveis, ou seja, as categorias, sejam obtidos. Então, basicamente, Aristóteles diz que nós, durante a nossa vida, desde que nós somos bebês, nós temos diversas sensações, certo? Sensações que não são logicamente escolhidas, elas vêm ao caso, você tem a sensação que vem pelos seus olhos, pelo seu tato e diversas outras coisas. E quando uma dessas sensações faz uma oposição, e aqui Clarke diz não entendeu o que seria essa tal de oposição, essa oposição criaria um universal na tua alma. E o que seria esse universal? Seria uma dessas categorias. Você entenderia, através das sensações, o que seria a categoria de substância, o que seria a categoria de relação, o que seria a categoria de quantidade, e assim por diante. E ele acaba aqui dizendo, olha, não dá para sustentar essa interpretação que Aristóteles faz, porque essas categorias não são conceitos perceptíveis. Não dá para se perceber claramente esses conceitos a partir da sensação. E, em segundo lugar, essas realidades primárias, elas não podem, de fato, ser identificadas. Se você diz que uma cabeça é uma realidade primária, só que a cabeça é constituída de outras coisas menores do que ela mesma e que também são substância ou realidade primária. E que a cabeça só pode ser entendida como cabeça em relação ao corpo, porque se não houvesse essa relação entre cabeça e corpo, você não poderia nem identificar se a cabeça é cabeça ou se a cabeça é qualquer outra parte do corpo. Então, tudo isso fica muito complexo e Clarke dispensa Aristóteles com o comentário de que não é possível, com base nas sensações e com base na experiência, tornar racional a possibilidade de conhecer a realidade, de obter conhecimento e, demais, o que para Clarke é muito importante, chegar até a lei da não contradição. Lei essa que, inclusive, Aristóteles vai desenvolver, quem for ler o livro de Thales a Dewey vai ver isso. O que seria a lei da não contradição? Basicamente, seria o seguinte: A não pode ser A e não A da mesma forma e do mesmo sentido. Certo? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, Efraim é gordo e magro. Eu não posso ser gordo e magro. Eu posso ser gordo em relação a uma outra pessoa e magro em relação a uma outra pessoa. Só que eu não estou sendo gordo e magro da mesma forma e no mesmo sentido, porque eu sou gordo em relação a uma e magro em relação a outra. Ou seja, a lei da não contradição, que diz que uma proposição não pode ser contraditória, A não pode ser A e não A no mesmo tempo e no mesmo sentido, ou da mesma forma e do mesmo sentido. Ou seja, não pode ser gordo e magro ao mesmo tempo, certo? O céu não pode ser azul e vermelho ao mesmo tempo, no mesmo sentido, certo? A cadeira não pode ser grande e pequena ao mesmo tempo, da mesma forma e do mesmo sentido. Então, Clarke vai dizer que através dessa teoria toda que Aristóteles constrói, é impossível chegar de fato até a lei da não contradição. E aqui ele dispensa Aristóteles com esse peso, né, de que as experiências sensoriais não podem justificar nada. E aí ele vai falar de um nominalista lá da Idade Média chamado Berkeley. E lá ele vai dizer, o Berkeley dizia o seguinte, né, ele negava as ideias abstratas de Platão e dizia que a psicologia tinha impossibilitado a existência de conceitos, né? Pensar era uma sucessão de imagens individuais, ou seja, psicologia seria, então, a ciência, a psique, né? A ciência da alma. Ok. Então, só que a psicologia, ela basicamente, para Berkeley, iria subjetivar, né? As coisas ficariam subjetivas. Cada um teria uma sucessão de imagens individuais na sua mente e, com base nessas imagens, nós daríamos individualmente o conceito de cavalo, o conceito de homem e etc. Só que a objeção de Clarke nem despende tempo com Berkeley, porque ele vai dizer, olha, a teoria de Berkeley não explica a coleção de imagens em um grupo e a exclusão de outro. Ou seja, por que é que eu devo colocar todos esses seres aqui que se parecem com homens em uma classe e eu não devo retirar
dessa classe de homens aqui, por exemplo, os macacos. Qual é a justificativa racional, ou mesmo através da experiência sensorial, que eu deva seguir para poder retirar desse grupo aqui os macacos e deixar só os homens? Não existe nenhuma, porque todas as imagens e todo pensamento, ele é simplesmente pessoal, subjetivo, psicológico. É impossível que haja um conceito universal sobre isso. E daqui de Berkeley ele segue para o próximo, que foi o David Hume. David Hume, sendo um nominalista, ele disse que os juízos universais, como por exemplo a frase todos os homens são mortais, esses juízos são impossíveis, porque ninguém vivenciou tudo do passado e nada do futuro para ter certeza absoluta dessa afirmação. Por exemplo, você diz, todos os homens são mortais. Aí alguém te pergunta, como você sabe disso? Ah, porque porque meus tios morreram, porque a história está aí para provar que não sei quantas pessoas morreram e que isso é uma categoria universal que é observada em todos os homens e tal. Mas a pergunta é, como é que você sabe se existe alguém na história que ainda não morreu e que está vivo até agora? Como é que você sabe disso? Porque você não tem todo o conhecimento do passado e muito menos nada do futuro para que você justifique essa afirmação racionalmente. Você só pode dizer isso através da indução. Eu não vou entrar na indução agora, só vou falar quando a gente estiver falando sobre a ciência. Aqui a gente ainda está na epistemologia. Tá? Vamos lá. Tá bom. Então ele dispensa Hume daqui e vai para Friedrich Nietzsche. Né? Nietzsche, Clarke vai dizer que ele concordava com Aristóteles, dizendo que uma mente com uma forma própria, ou seja, lembra lá que eu estava explicando do mundo das ideias de Platão? Essa forma própria, ela iria então deturpar todo o nosso conhecimento. Assim como Aristóteles afirmava. Né? Aristóteles dizia que não seria possível de fato entender os objetos sensíveis, porque essas formas inatas iriam, então, essas formas ou conceitos inatos, melhor dizendo, não formas, conceitos, iriam deturpar os objetos sensíveis. E Nietzsche concordava com Aristóteles, segundo Clarke. Né? Mas, apesar disso, apesar de concordar com ele, ele admitia que a mente tem uma forma própria. Né? Aristóteles dizia que não. Já Nietzsche, apesar de concordar com Aristóteles, dizendo que se de fato uma mente com conceitos e formas próprias existissem, deturpariam o nosso conhecimento, Nietzsche diz que apesar disso, ela existe, essa forma própria existe, e ela modifica tudo quanto ela recebe pelos nossos sentidos, tornando impossível a apreensão real do objeto. E essa apreensão é sempre moldada pelas leis do nosso raciocínio, que tem base nas formas inatas da nossa mente. Ou seja, para Nietzsche, é como se nós estivéssemos com a nossa mente tentando conhecer as coisas com um óculos colorido no nosso rosto. Nesse óculos colorido, você não saberia de fato qual é a cor de um livro. Você não saberia de fato as coisas como elas são. Você sempre teria uma impossibilidade de enxergar as coisas tal como elas são, porque as leis do nosso raciocínio são moldadas por conceitos inatos na nossa mente que prejulgam toda a matéria que vem a partir dos nossos sentidos. Então, é impossível para Nietzsche que nós possamos, de fato, aplicar as leis do raciocínio para conhecer a realidade. E aqui ele dispensa Nietzsche e vai para John Dewey. Né? John Dewey é aqui já o final desse colapso epistemológico, né? Porque John Dewey vai afirmar, através da lei da evolução, que a mente é um complexo de hábitos corporais. Ou seja, a mente é simplesmente resultado de hábitos que o homem foi tendo através da história, através da evolução, e esses hábitos, então, vão criar determinadas leis que os homens vão seguir. Né? Inclusive, as leis da lógica, John Dewey diz que elas são subjugadas a hábitos corporais, elas nasceram de hábitos corporais. Só que aqui, Clarke não despende muito tempo com ele, diz o seguinte: já que os princípios da lógica são gerados pelo hábito, e o hábito muda, logo a lei da não contradição não é permanente, e sendo descartada,
poderá ser também a teoria furada de Dewey. Eu fiz parafraseei aqui, né? Por que pode ser descartada com sucesso? Porque ao momento que Dewey diz que a lei da lógica não foi sempre aceita e que ela é criada por hábitos corporais, ele está refutando a própria teoria. Porque se você não tem a lei da não contradição, você não tem as leis da lógica bem definidas, e simplesmente as coisas mudam como um fluxo heraclitiano constante, a teoria de Dewey pode simplesmente ser descartada, dizendo que logo ela vai mudar, portanto ela está errada, ou que logo a lei da não contradição vai desaparecer em um momento futuro, assim como reapareceu aqui no nosso momento e que não existia em momentos passados. Então você não tem uma fixidez da lei da não contradição para conseguir julgar a racionalidade dos argumentos de todas as coisas. Então essa ideia de que as coisas, as leis da lógica nasceram de hábitos corporais é absolutamente negada por Clarke, né? E ele termina essa sessão, então, essa exposição sobre epistemologia com Sartre, Jean-Paul Sartre. Só que ele termina e ele não gasta nada de tempo com Sartre aqui, dizendo o seguinte, ele termina dizendo que Sartre, sendo existencialista, ele não justifica o porquê é que a existência precede a essência. Sartre diz, a existência precede a essência. Aí você pergunta, por que é que a existência precede a essência? Não existe um fundamento teológico, nada é predeterminado, tudo bem. Se nada é predeterminado, por que é que a existência precede a essência? Existe um fundamento psicológico para isso? Não existe. Não existe. Clarke vai dizer aqui que não existe. Não existe parâmetro predeterminado nenhum, seja por decreto divino, determinação psicológica ou princípio lógico. Restringe ou antecipa como a existência é capaz de produzir a essência. Ou seja, o existencialismo é uma confusão toda, né? A gente vai ver logo mais para frente, quando estivermos falando de ética, o porquê é que isso é horrível, né? O existencialismo é muito confuso. De todas as teorias, é que mais não tem fundamento nenhum, é só uma preferência pessoal. E Clarke termina, então, essa parte agora, essa primeira parte do capítulo, dizendo que é impossível, com base em todas essas análises que ele faz, é claro, muito mais aprofundada do que eu consegui passar aqui, que a filosofia secular tem uma resposta para como o conhecimento é possível. E ele diz, os princípios eternos, especialmente a lei da contradição, são os pré-requisitos para qualquer argumentação. Ou seja, se a filosofia secular não consegue justificar como é possível chegar na lei da contradição, seja através do mundo das ideias, seja através dos hábitos corporais, seja através da experiência sensorial, se a lei não é clara, tudo mais pode ser jogado fora, porque ela é um pré-requisito para que seja possível explicar como o conhecimento é possível e tudo mais. Então, ele diz que todos eles falharam em recorrer a essa lei e, portanto, podem ser dispensados, dizendo que não é possível que eles conheçam nada. Agora, nós vamos entrar na ciência, tá? Terminada essa parte aqui de epistemologia, vai ficar um pouco mais rápido. A gente vai falar sobre a ciência, o que é que Clarke tem a nos dizer a partir da ciência, o que de fato é a ciência, né? Então, ele começa dizendo, aqui foi um resumo que eu fiz, né? Demonstrada a impossibilidade empirista, ou seja, a possibilidade que dizia que a experiência sensorial é a base para o conhecimento. Demonstrada a impossibilidade empirista de desenvolver um sistema de conhecimento através da experiência sensorial e uma justificativa para as categorias aristotélicas, Kant se mostra como uma alternativa viável, apesar das dificuldades inerentes às explicações de suas categorias, deixando-as de lado, propõe, então, não basear o fundamento na ciência no empirismo puro e em todas as suas dificuldades, mas na categoria conhecida por causa, em Kant, que é identificada como sendo a uniformidade da natureza, que sem ela jamais seria possível descobrir quaisquer leis da natureza. E o que seria isso, resumindo aqui? Clarke vai falar de Kant, quando ele começa a falar de ciência, ele diz, olha, o empirismo puro, não conseguimos alcançar o conhecimento através dele.
O mundo das ideias também tem problema, né? Apesar de que ele valoriza Platão por ter conseguido chegar até o desenvolvimento de que é necessário que hajam ideias suprassensíveis, ele também demonstrou a falha delas, a falha do mundo das ideias. Então ele diz, tudo bem, mas agora, apesar das dificuldades que tem nas categorias que Kant, também é um filósofo racionalista, tem, a gente vai admitir uma explicação a priori, ou seja, algo que está inato na sua mente, como Kant era um racionalista, ele tinha essa ideia de que existiam categorias inatas na nossa mente, e essas categorias pré-julgavam, então, toda e qualquer possibilidade de conhecer os objetos. Para Kant, nós nunca conseguimos, de fato, conhecer os objetos tal como eles são. Nós só conseguimos conhecer as aparências externas dos objetos, que são definidas pelo espaço, por exemplo. O espaço seria a maneira como qual as nossas sensações imprimem nos objetos, e esse espaço definiria, então, quais seriam as aparências que os objetos nos mostrariam, certo? Só que não dá, a gente não vai falar de espaço aqui. Clarke fala só sobre uma categoria kantiana, que seria a categoria de causa. Essa categoria, ela estaria na base, ela seria pressuposta, certo? Ou seja, ela seria acreditada como um axioma indemonstrável, ela seria admitida como sendo a condição para que todas as leis científicas fossem criadas. Então, já que o empirismo falhou, e já que as outras propostas falharam, vamos agora para Kant. Kant diz que a categoria de causa seria pressupor que existe uma uniformidade na natureza. Na natureza, segundo essa categoria, existem muitos processos naturais, ou melhor, quase todos, porque ela é uma categoria universal, que dizem que esses processos são regulares. A uniformidade na natureza é necessária, porque se a natureza não for uniforme, é impossível que nós conheçamos qualquer coisa na natureza, porque ela é uniforme, ela é irregular, ela seria, então, impossível de ser conhecida. Então, para Kant, para que seja possível o conhecimento, seja possível, de fato, a ciência e as leis científicas existirem, é necessário supor que a natureza seja uniforme. Seria isso. Então, Clarke vai dizer o seguinte: baseado na uniformidade da natureza, ou seja, nessa categoria de causa que eu acabei de explicar, Kant ele tentou chegar até os conceitos da física newtoniana. Baseado na uniformidade da natureza, ele tentou justificar a possibilidade da existência da física de Newton. Apesar de adotar esse sistema a priori, né, esse sistema inato, esse sistema que precisa ser pressuposto, suposto para que alguma coisa possa ser feita, no que se refere à ciência, ele deixa bem claro que as categorias não têm em si mesmas o conteúdo dos conceitos necessários à física. Ou seja, você poderia perguntar para a categoria de causa, ou categoria de uniformidade da natureza. Tá? Como um axioma que ela é, né? Você tem que supor que a natureza é uniforme. Mas as explicações físicas da física newtoniana, elas estão dentro do conceito de uniformidade, ou elas só podem ser conhecidas através da experimentação? Elas não estão dentro do conceito de uniformidade. Para que você procure entender o que é a física, você tem que ir para o método científico. E o método científico ele é baseado no quê? Ele é baseado no empirismo, certo? Que nós acabamos de analisar aqui com Aristóteles. Ele é baseado nas experiências sensoriais. O método científico é hipótese e teste. Você vai sempre testar aquela hipótese. Aquela hipótese ela é escolhida ao acaso, algo que você pensa que seja possível, e você vai testar através do método científico para poder, de fato, tentar entender o que é aquela hipótese. Só que Clarke vai dizer que as categorias não têm em si mesmas, ou seja, a categoria de causa, de uniformidade da natureza, não tem os conceitos necessários para a física. Mas, segundo o que o próprio Kant diz, a intuição
é indispensável para que a matéria sensorial preencha esse conceito. Ou seja, inclusive ele vai fazer uma citação aqui bem constrangedora para Kant, né? Porque Kant diz o seguinte: só é possível as leis científicas se existirem, então, essas causas a priori, essas categorias a priori. Só que olha o que Kant vai dizer. Ele recorta uma parte aqui dizendo: a causalidade nos capacita a selecionar a causa de um evento qualquer entre um número infinito de eventos precedentes? É óbvio que não. Pelo contrário, dependemos da experimentação criteriosa, sem apelo nenhum a qualquer princípio universal. Ou seja, no primeiro momento você diz que é necessário, então, que se tenha uma categoria a priori. Mas no segundo momento, você diz que você depende exclusivamente da experimentação, sem apelo a nenhum princípio universal, para poder selecionar qual seria a causa de um determinado evento. Nos exemplos que Clarke vai dar a seguir, talvez isso se torne mais claro, né? Só que aí ele diz o seguinte, olha, Clarke vai dizer que Kant diz o seguinte, que as categorias não tornam reais a física, mas só tornam possível. Mas aí Clarke diz o seguinte: se a física que Kant tinha em mente jamais pode ser tornada real pelas categorias, então não é possível dizer que as categorias tornam a física possível. Ou seja, se elas não têm dentro delas mesmas os conceitos da física, e esses conceitos continuam dependendo das sensações, continuam dependendo do empirismo, então não fica muito claro, não se faz necessário essa categoria de uniformidade. Porque se o conceito da física não vem dela, não vem da categoria, mas vem do empirismo, mas vem das sensações, então não se faz necessário, não dá para se tornar a física real com algo que não possa torná-la possível. Aliás, não dá para tornar a física possível com algo que não possa torná-la real. É só investir. Então, as categorias só podem ser defendidas se elas pudessem demonstrar de que forma as leis científicas podem se basear sobre elas. A categoria de causa a priori de Kant significa apenas que todo evento tem uma ou outra causa. Tá, uniformidade da natureza. Todo evento tem uma e outra causa. Mesmo admitindo que a natureza seja uniforme, o máximo que se poderia pensar é que existe alguma regularidade nos processos naturais, como eu falei. Mas não significa que haja regularidade ou correlação entre dois fenômenos quaisquer escolhidos ao acaso. Aí aqui ele vai dar alguns exemplos para tornar isso um pouco mais claro. Por exemplo, ele vai falar da Lua e do eclipse. Você julga que entre o eclipse e a Lua existe alguma relação. Você julga que entre o pêndulo e o período da trajetória do pêndulo tem alguma relação. Você julga que entre a água e o ponto de ebulição também tem uma relação. Mas aí Clarke questiona como podemos distinguir entre esses fenômenos não relacionados e os correlacionados usando a categoria de Kant. Seria a categoria de uniformidade da natureza, ou a de causa, para ficar mais simples. Quando falar categoria de causa, é a uniformidade da natureza. Tá? Então, Clarke pergunta, como é que a gente pode distinguir, então, entre esses fenômenos que não são relacionados entre si e esses fenômenos que são correlacionados? Aí a objeção continua dando um exemplo da lei dos gases, né, que seria a lei de Boyle, por exemplo, que é a lei dos gases, dizendo que da categoria kantiana de causa é impossível extrair o evento causal, como ele mesmo admite. Kant admite que é impossível dessa categoria pegar uma causa de qualquer fenômeno precedente, ou seja, ele não pode pegar a categoria de uniformidade da natureza e explicar somente com a categoria qual seria a causa de determinados fenômenos. Usando a lei dos gases, ele vai dizer o seguinte: os limites dentro dos quais as condições podem ser chamadas de mesmas para que o evento se repita da mesma maneira e ele acaba não explicando como os gases e essa lei se relacionam. A lei de Boyle diz que determinados gases em determinadas
temperaturas, de determinadas maneiras, se comportam de uma forma. Só que a categoria de causa de Kant não consegue explicar, ou não consegue justificar, ou não consegue provar que um outro gás, que uma outra temperatura, que uma outra situação, diferente daquelas que a lei de Boyle diz, iria simplesmente aparecer do nada na natureza e quebrar essa teoria em dois, ou simplesmente rachá-la. A categoria kantiana não consegue explicar quais são as causas desses eventos. Ela simplesmente supõe que existe uma relação entre determinados gases, que ela chamou ali, estabeleceu uma lei chamada Lei de Boyle. Não consegue explicar a relação entre a causa, que ele simplesmente escolheu ao acaso, e aquele gás. Não consegue estabelecer dentro de quais limites essas condições se repetiriam. A categoria kantiana não dá essa resposta, ela simplesmente supõe que dá, mas ela não dá essa resposta. Quais seriam as condições mesmas? As mesmas condições onde isso se repetiria novamente. Aí Clarke diz, o que eles dizem é que quando isso acontece nas mesmas temperaturas e da mesma maneira, supõe-se que a correlação aconteceu novamente. Quando as condições são semelhantes, diz-se que ocorre a mesma relação. Uma vez que jamais podemos fixar os limites de semelhança, nem saber o que um gás diferente, uma temperatura diferente ou qualquer outra coisa possa destruir a lei, então eu não posso aceitar que essa categoria kantiana possa me dar todas as explicações de fato para uma lei científica ser considerada uma lei universal, certo? Aí ele vai dar um exemplo que é muito importante para que a gente entenda isso melhor. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: suponha que um jovem diga que quando você baixa a temperatura, isso traria contração para um determinado corpo, né? Você precisa, se você for kantiano, você vai dizer que é por causa da categoria de uniformidade da natureza. Você pressupõe que a natureza seja uniforme e por causa disso você diz que todas as vezes que existe uma diminuição de temperatura, um corpo se contrai. Aí ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer o seguinte: mas e a água? São todos os corpos? A categoria de Kant não diz que essa lei é universal? Essa categoria é universal, da uniformidade da natureza, isso não é universal? Mas e a água? A água abaixo de graus Celsius, ela não contrai, ela expande. A água abaixo de graus Celsius expande. Aonde que a categoria de uniformidade da natureza ou de causa conseguiu me antever a possibilidade disso? Se a água quebra com essa suposição de que diminuindo a temperatura um determinado corpo se contrai, logo eu posso julgar que isso não é universal, certo? Aí ele avança para outras situações. Ele diz aqui, ele continua dizendo que o método científico não é totalmente fundamentado na observação. Por exemplo, quando um cientista calcula a média aritmética de várias leituras do trajeto de um pêndulo, ele está apelando a algo fora da experiência. Em vez de o cientista simplesmente acreditar ou naquilo, porque a ciência não é acreditar nas sensações, acreditar no empirismo, acreditar na experimentação, então o cientista não deveria recorrer, por exemplo, à média aritmética, quando ele observa que vários pêndulos têm trajetórias irregulares, quando ele observa que no mesmo nível da água, a água tem pontos de ebulição diferentes, quando ele observa que existem margens de erros em determinados cálculos. Como é que eles podem ter a coragem de dizer que o método científico é totalmente puro, de empirismo puro, quando eles mesmos recorrem a coisas que não estão dentro da experiência sensorial, dentro da visão ou da observação, como, por exemplo, a média aritmética. A média aritmética não foi descoberta através da observação. Ela foi pressuposta por uma outra coisa. Então, por que é que um cientista calcula a média aritmética dessas leituras, em vez de simplesmente dizer, olha, pessoal, os pêndulos aqui, em tais lugares, é desse jeito, o tempo de trajetória é irregular,
em tal outro lugar dessa forma, por que ele vai estabelecer uma média aritmética para poder tentar criar um mundo ideal, sendo que o mundo real da experiência está dizendo para ele que não é dessa maneira? Aí ele vai, então, dizer, olha, então a ciência não é, as leis científicas não são descobrimento puro, elas dependem de axiomas que elas não podem justificar. O axioma, a priori, essa categoria de Kant, ela não é justificável. Uniformidade da natureza. O que justifica que a natureza é uniforme? Ela é uniforme. A gente vai supor que a natureza ela é uniforme e a gente vai fazer aqui determinadas leis sem fundamentação nenhuma, porque a categoria de Kant não consegue explicar qual é a causa desses eventos, não consegue explicar qual é a relação desses objetos que nós observamos e com esse determinado evento. E Clarke ainda diz mais. Ele diz, olha, quando um cientista descobre uma determinada lei, ele tenta colocar essa lei num gráfico. Só que o cientista ele pode colocar essa lei em qualquer curva, em uma área pré-definida por ele, de forma que não existe um padrão empírico que informe o porquê é que ele deve escolher um tipo de curva e não outro tipo de curva. Por que ele deve passar a curva do gráfico dele por uma determinada área ou por outra área. Não existe nenhum padrão objetivo que o empirismo possa dar para ele, ou mesmo a categoria kantiana de causa possa dar para ele. Então, ele pode escolher qualquer lei ao acaso para poder representar qualquer curva ao acaso, e essa curva não tem uma obrigatoriedade de ser dessa maneira, porque não há uma justificação. Isso fica a critério do cientista. E ele abre espaço nessa parte aqui, depois de expor que a ciência ela é inconsistente, que a ciência não tem, de fato, uma justificativa para poder dizer ser possível ou descrever. Ele diz, olha, a ciência ela não descreve a natureza. A ciência não descreve a natureza. Porque se eles não conseguem justificar nem de onde eles tiram a causa desses eventos, se coisas como exemplos recorrentes na natureza começam a quebrar as leis que eles supõem ser universais o tempo inteiro, como exemplo da água que ele deu aqui, existe uma lei que diz que toda temperatura, quando baixa, um corpo contrai. A água não contrai, ela expande. E aí? Já quebrou a universalidade da lei. Quais são os limites, dentro de quais limites esses gases podem ser considerados como se comportando da mesma maneira dentro da lei de Boyle? Isso não vem da categoria kantiana. Não vem de lugar nenhum. Isso simplesmente diz, como Clarke diz aqui, quando isso acontece, quando um gás se comporta dessa maneira, eles dizem que está dentro dessa lei. Não tem uma justificativa lógica para isso. Então, dado todos esses problemas, ele abre um espaço agora para criticar os cristãos inconsistentes, que dizem, por um lado, que os não cristãos não podem, com base na ciência, provar a impossibilidade de milagres, porque a ciência não pode conhecer a realidade, porque a ciência não pode descrever. E isso está certo, de fato. A ciência não pode dizer que não existiram milagres. A ciência não pode dizer que milagres não existem hoje, porque a ciência não consegue nem justificar de onde é que ela tira a base para justificar a existência dela. Como é que, se ela não consegue nem se entender e entender como ela pode ser possível, ela vai julgar o restante das coisas? Isso está certo. Só que aí Clarke diz o seguinte, esses cristãos dizem isso, e nisso eles estão certos, mas quando eles tentam provar a criação, eles usam a segunda lei da termodinâmica para provar que o mundo não pode ter sempre existido. E ele diz que não pode ser assim. Por isso que o sistema filosófico de Clarke é um sistema filosófico sistemático. Ele não larga a sistematicidade daquilo que ele quer explicar. Né? Ele sempre vai de forma lógica, concatenando pensamentos e explicando como esses pensamentos podem, quando vistos de uma forma panorâmica, fazer sentido e não tem nenhuma autocontradição. Tá? Então, ele termina a palestra falando que a ciência, então, não pode ser cognitiva, ou seja, não é possível que a ciência suponha conhecer as leis da natureza.
não é possível que a ciência suponha conhecer ou descrever as coisas como elas são. Aí ele termina dizendo o que a ciência é. A ciência, ela é operacional, ela não é cognitiva. A ciência não pode vir a conhecer as coisas tal como elas são. Ela é operacional. E o que é o operacionalismo científico? O que a ciência tem feito, essas leis que têm existido, né, não descrevem a natureza, descrevem o que os cientistas devem fazer. Não descreve a maneira como a natureza é, mas o operacionalismo diz o que os cientistas devem fazer. Ou seja, a ciência é pura manipulação. A ciência não tem a ver com descobrir as coisas como elas são. Ela tem a ver com manipulação. Como Clarke diz, né? Eu não vou negar que o operacionalismo científico nos deu coisas maravilhosas, como, por exemplo, a energia elétrica. Infelizmente, por outro lado, tivemos a bomba atômica, mas hoje nós temos os smartphones, por exemplo, nas nossas mãos. Então, a ciência ela é operacional. Ela é algo para que você possa manipular as coisas, não para explicar as coisas como elas são. E aí ele termina a palestra dele sobre ciência, falando sobre isso, e avança para, então, falar sobre ética. E aqui eu vou correr, porque a gente já está há um tempo aqui, né? Esses assuntos são difíceis, tá, gente? Esse livro não é muito fácil, não. Você tem que ler aí pelo menos umas 2 vezes para poder entender o que, de fato, ele está dizendo. Isso, Júlio, exatamente. A ciência faz sempre o melhor que pode. O melhor que ela pode. E não tudo o que os cientistas dizem que podem fazer. Né? Ética. Vamos para a ética. Então, tendo analisado tudo isso, Clarke vai dizer, olha, a ciência secular é um fracasso. Então, a ciência do cientificismo, o cientificismo que diz que a ciência pode conhecer todas as coisas e que tudo é baseado na ciência, a ciência confiante dos ateus, dos naturalistas, ela não pode ser considerada como um empreendimento cognitivo, portanto é um fracasso. Agora, indo para a ética, ele começa com o utilitarismo. Né? Ele dispensa Kant logo no início e começa com o utilitarismo. Lembrando que no início eu disse que ética seria a ciência que estuda quais seriam os princípios gerais que todos nós deveríamos seguir. A ciência ética deve responder o que o homem deve fazer, o que é dever do homem fazer, o que ele tem de fazer de fato. E existiram, então, no decorrer da história da filosofia secular, várias teorias éticas que tentaram explicar ou dar respostas a essa pergunta. Dentre elas, o utilitarismo. O que seria o utilitarismo? O utilitarismo sustenta que devemos buscar não exatamente o nosso próprio prazer, mas o bem maior do maior número de pessoas, levando em consideração a duração, a intensidade, a fecundidade e a pureza de cada prazer. E no primeiro momento, Clarke diz, quando nós olhamos para essa teoria, isso se torna impossível. Impossível porque muitas vezes o que no máximo nós conseguimos pensar são nos nossos próprios prazeres e às vezes nós nem conseguimos identificar de fato todos os nossos próprios prazeres. E ele diz, e vai além, né? Isso seria impossível também devido ao fato de que não temos como calcular nem mesmo nossos próprios prazeres ou saber como se relacionar com duração e intensidade de prazeres advindos de vidas totalmente diferentes. Ele dá aqui um exemplo. Você deveria ser um jornalista ou deveria entrar no exército? E se a gente for considerar as categorias de duração e intensidade? Existem prazeres que podem ser mais duráveis e outros que podem... e essa durabilidade pode te dar mais prazer e outros podem ser mais intensos. O que de fato vai ser levado em conta? A duração ou a intensidade do prazer? Como é que em vidas absolutamente diferentes, como por exemplo sendo jornalista ou sendo um militar, você vai poder calcular todos os prazeres dessas duas vidas? E o utilitarismo não é só o que você deve fazer com a sua própria vida, mas você deveria, por exemplo, pegar 2 hipóteses aqui. Esse prazer Z vai gerar W de bem para essas pessoas. Esse prazer X vai gerar Y de bem para todas essas pessoas.
Quem ao menos, Clarke pergunta, quem ao menos conseguiu calcular o maior bem para 2 bilhões de pessoas? Quem conseguiu calcular pelo menos para 2 bilhões de pessoas? Então, se nem isso é possível, como seria possível que nós sempre quiséssemos e nos dispuséssemos a calcular o maior bem para o maior número de pessoas? Então, é impossível que nós façamos isso. Essa é a hipótese que salta à vista no primeiro momento. E Clarke vai além e pergunta, com base em qual padrão o utilitarismo estabelece a proposição normativa de que nós temos que buscar o bem do maior número de pessoas? Porque o utilitarismo só diz, tá, busque o maior bem do maior número de pessoas. Mas por quê? Por que nós deveríamos fazer isso? O utilitarismo, segundo Clarke, não responde. E aí ele vai dizer, né, Jeremy Bentham afirmava com base no positivismo que todos os homens, na verdade, buscam o prazer. Mas que, ao contrário do hedonismo egoísta, né, o hedonismo seria, então, aquelas antigas teorias que diziam que nós deveríamos buscar o prazer de qualquer maneira. Então, ao contrário do hedonismo egoísta, devemos buscar o bem maior do maior número de pessoas de forma imperativa. E Clarke responde novamente para Bentham, né, Jeremy Bentham. A pergunta que fica é, por quê? Por que nós devemos buscar maior prazer para o maior número de pessoas? Não existe uma resposta para essa pergunta. Aí ele vai dizer mais à frente, vai falar de outro, né? Henry Sidgwick construiu um sistema intuitivo que dizia que o prazer era bom, mas do ponto de vista do universo, o prazer de um homem não era melhor do que o prazer de outro homem e que, portanto, devemos adotar o ponto de vista do universo e procurar um maior bem no todo. Entretanto, ele não explica por que razão deveríamos adotar o ponto de vista do universo. Além disso, não fica claro o porquê do ponto de vista do hedonismo psicológico, porque, veja bem, deixa eu tentar explicar isso aqui. Ele diz que a gente precisa, do ponto de vista do universo, tentar conseguir ou escolher o maior bem para todas as pessoas. Só que o hedonismo não diz que você tem que buscar o seu próprio prazer, e se no final da equação, a escolha que você tiver de fazer for ter que adotar o prazer de uma outra pessoa ou de um outro grupo de pessoas, sendo que o prazer dessas pessoas seria lhe causar dor. Isso não seria contraditório? Porque o hedonismo não seria buscar o prazer? Então, com base em qual padrão ou qual seria a obrigação moral que me forçaria a escolher a minha dor no lugar do meu prazer, cedendo o lugar do prazer para um grupo de pessoas ou para uma outra pessoa? O Henry não faz uma resposta satisfatória a essa pergunta. E tiveram outras pessoas que, além do utilitarismo, disseram, não, a ética está baseada num código social, como o Gordon Clarke vai falar aqui com Debel B. Galley, né? O princípio que Galley aponta para que nós saibamos se uma instituição é confiável ou não, por exemplo, ele está usando um exemplo histórico aqui, né? Galley diz, olha, por exemplo, por que é que a ética é baseada em código social? O princípio que ele utiliza para que a gente saiba se uma instituição é ou não confiável é saber se a sua história teve um passado bom ou ruim. E, com base nessa história, fazer projeções sobre o futuro e basearmos se a gente vai apoiar essa instituição ou não. Só que aí Clarke diz, só que ele não oferece nenhum padrão pelo qual nós possamos objetivamente analisar o que é um passado ruim ou o que é um passado bom, como se isso fosse dispensável. Clarke dá essa objeção a Galley e realmente ele não explica. Ele simplesmente diz, analise o passado da instituição, no exemplo que ele dá. Só que o que é um passado bom e o que é um passado ruim? Ele não consegue dar uma resposta satisfatória a isso. E detalhe, né? Ele não fala só isso, né? Ele vai mais à frente dizendo, olha, Galley adota um pluralismo moral, porque Galley diz o seguinte, olha, não dá para definir de fato o que é que você deve fazer, porque existem vários códigos morais que são ligados a vários códigos sociais. E cada um vai julgar de acordo com aquilo que está estabelecido no seu próprio código. Então, o Galley estabelece um pluralismo moral. Existem várias maneiras de ver o mundo, várias maneiras de se comportar, e ele diz que os juízes morais estão de acordo com esses códigos, e por isso que também deve haver um pluralismo ético.
O que é certo e o que é errado? Depende do quê? Do seu código social. E o que eu devo fazer? Estar de acordo com o seu código moral, que está de acordo com o seu código social. Ou seja, se a lei brasileira, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, a lei brasileira não permite pena de morte. O que eu devo fazer? O que a lei brasileira diz. O que eu devo fazer é a resposta à pergunta da ética, né? O que a lei brasileira diz, que não deve haver pena de morte. Mas se eu tiver em um país, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, que a pena de morte é liberada, aí o Código Social vai determinar o que você deve fazer. Então, esse pluralismo moral também estabelece um pluralismo ético. Só que Clarke vai denotar aqui que existe uma inconsistência muito clara nisso que Gelli está falando. Porque ele vai dizer, por exemplo, por isso, aí Gelli vai dizer, por isso que um unitarista pode aceitar moralmente o fato de que um muçulmano pode orar voltado para Meca e termina dizendo que se de fato juízos universais existissem, deveríamos aceitar um Deus. Mas isso é moralmente repugnante. E aí Clarke vai dizer, tá, tudo bem. Aqui o Gelli está falando que existem vários códigos sociais e vários códigos morais diferentes. Só que quando chega no cristianismo, ele é absolutamente radical, dizendo, não, os códigos têm que continuar mudando, é necessário que a ética mude, é necessário que a base da ética seja mutável, porque senão a gente tem que aceitar um Deus que controla todos os nossos juízos morais. Só que isso é moralmente repugnante. Só que Clarke vai dizer, por que é que isso é moralmente repugnante? E ele não tem uma resposta a isso. Por que é moralmente repugnante aceitar que exista um Deus que possa, de fato, determinar quais são os padrões morais que o homem deve seguir? Gelli não tem uma resposta a isso. A revelia de qualquer razão, simplesmente diz que é moralmente repugnante que Deus seja um padrão moral absoluto e adota que vários códigos sociais podem ser adotados em vários estados, em vários lugares diferentes, inclusive na história, para poder dizer o que deve ser feito. Aí Clarke vai para um outro nome, né? O P.H. Noah Smith e o Mary Warnock, eles foram até piores do que o Gelli, porque eles disseram, olha, não existe, não tem porquê, e eles estavam trabalhando dentro da ética, né? Mas eles disseram, olha, é o seguinte, uma teoria ética responsável não emitirá nenhum juízo ético sobre nada. Uma teoria ética que seja realmente boa não vai dar padrões éticos para nada, porque existe um ceticismo, todo mundo faz o que quer, todo mundo vai obedecer os padrões psicológicos e biológicos da sua própria carga genética, e por causa disso tudo é certo e tudo é errado. Então, a gente termina aqui com as teorias emotivas da ética. As teorias emotivas da ética são aquelas que estavam ali no tempo do Gordon Clark. E, basicamente, ele vai citar dois nomes aqui, que é o A.J. Ayer e o Stevenson. Os dois vão dizer o seguinte, o A.J. Ayer, admitindo que existe uma pluralidade ética, uma pluralidade moralista, vai dizer, olha, quando você diz para alguém, por exemplo, alguém fez um roubo, tá? Alguém roubou um celular. Aí você vai lá e diz para aquela pessoa, roubar é errado. Isso que você fez é errado. Para Ayer, isso não é diferente do que você dissesse, você roubou. Ou seja, você só está dando um juízo moral sobre o que aquela pessoa fez, mas isso não significa que roubar seja em si mesmo errado, ou que o que aquela pessoa fez seja em si mesmo errado. Isso seria o que Ayer, com o próximo nome que Clarke vai analisar na ética, falaria. E Stevenson vai mais além. Stevenson não diz simplesmente que a ética seriam proposições descritivas do que pessoas fazem. Ou seja, você roubou, você bateu, você fez isso ou aquilo. Stevenson diz que todas as vezes que você diz que roubar não é errado, você não está só descrevendo a sua posição moral, como você está também tentando influenciar outras pessoas a adotar a sua posição moral. E
fica por isso mesmo. Cada um faz o que quer e não é necessário que você tenha um juízo ético universal para todas as pessoas. Então, a ética, ela foi reduzida na modernidade à preferência pessoal. E abrindo um parêntese, é exatamente isso que você vê nos dias de hoje. Cada um tem a sua verdade, cada um acha uma coisa certa e outra errada, você tem que se juntar com pessoas ali que concordem com a sua visão, porque não existe verdade absoluta, e isso é gerado por essa dissidência moral, decadência moral, porque tiraram Deus do seu trono e colocaram outras coisas que não Deus no lugar. Então você tem esse relativismo absoluto. E Clarke vai terminar falando da teoria emotiva, eu não vou mais me estender aqui, e vai terminar falando da religião, a religião humanista. Né? Só que aqui é um problema que Clarke vai denotar, vai dizer, olha, durante todas essas palestras que ele deu, foi estabelecido que a filosofia secular não pode estabelecer uma base para o conhecimento. Ou seja, a epistemologia já foi para o buraco. Não dá para poder estabelecer o que pode ser conhecido e o que não pode. Conhecimento é impossível. Não conseguiram justificar as leis científicas de forma universal. A ciência não conhece a realidade. A ciência não é um empreendimento cognitivo. A ciência não é universal. A ciência está estabelecida sobre o empirismo. A ciência comete a falácia de afirmar o conseguinte. Ou seja, a indução, por exemplo, que eu até esqueci, vou abrir um parêntese rápido para explicar. A indução seria basicamente, por exemplo, o exemplo dos gansos brancos. Em tudo quanto é lugar que eu vou, eu vejo ganso branco, portanto, todos os gansos são brancos. Isso seria um argumento indutivo. Só que aí em Madagascar acharam gansos negros. E isso acabou com a teoria por terra. Ou seja, nem todos os gansos são brancos. Você não pode, a partir da sua própria experiência sensorial, dizer que todas as coisas são de acordo com aquilo que você está vendo, de acordo com aquilo que você está percebendo. Né? Então, não dá para sustentar a possibilidade do conhecimento em cima do argumento indutivo, da falácia de afirmar o conseguinte. Por exemplo, alguém aparece molhado na sua frente. Aí você diz, você tomou banho, com certeza absoluta você tomou banho. Mas uma pessoa pode aparecer molhada por diversos outros motivos. Uma pessoa pode aparecer molhada porque deram um banho de água nela, com balde, ela pode ter sido molhada de uma outra maneira, ela pode ter mergulhado na piscina. Então, a falácia de afirmar o conseguinte, de dizer isto é assim por causa daquilo, é justamente o que a ciência faz. Só que ela não tem uma base que justifique, de fato, se a causa é aquilo. É uma questão, não é uma questão de causação, é uma questão meramente descritiva. Por exemplo, em alguns diálogos, Sócrates vai dizer, qual é a causa de eu estar sentado aqui? Aí, isso até aparece lá, alguns vão dizer que é por causa dos meus ligamentos e dos meus ossos que se dispõem de tal maneira que eu posso estar sentado sobre esta pedra antes da morte, e etc, etc. Mas, de fato, no final, não era o motivo pelo qual ele estava sentado. Aquilo era só uma descrição, nada mais. Ele estava sentado ali por uma outra razão que não essa. Então, a ciência ela não pode justificar o porquê que ela diz determinadas coisas. Não existe uma explicação lógica para a causa dentro da ciência, como eu falei das causas kantianas, como eu falei da lei de Boyle, como eu falei da água abaixo de 4 graus Celsius, etc. Então, dada por todo esse colapso que Clarke vai mostrar no livro, que é, como eu falei, muito mais profundo do que eu estou dizendo aqui, e a ética, pior ainda, tudo é relativo, fica muito difícil de chegar no final do primeiro capítulo acreditando ser possível que a filosofia secular tenha uma resposta ou uma alternativa sobre religião. Mas aí Clarke demonstra uma, né, que seria o humanismo secular. O humanismo secular acabaria dizendo, basicamente, que não precisa que você fique atrelado a essa ideia, você vai viver com Deus para sempre. Não, você simplesmente tem que aceitar as coisas como elas são, as desgraças acontecem, e no máximo você pode estabelecer a universalidade da verdade, da beleza e uma fraternidade aqui.
Só que uma vez que é impossível que você estabeleça como pode ser possível o conceito de verdade, de beleza e de fraternidade, a religião humanista acaba fracassando. Não dá para poder estabelecer que, de fato, sejam conceitos universais, sejam conceitos ideais, porque o humanismo não consegue fundamentar uma teoria do conhecimento, não consegue fundamentar uma teoria da ética. O humanismo secular falha quando ele diz que o conceito de verdade e beleza deve ser universal, porque cada um pode fazer o que quiser, de acordo com a ética da maioria ou de todos os filósofos seculares. Então, já que isso é verdade, não existe por que dizer que, de fato, a verdade e a beleza sejam universais. No humanismo secular, o que resta é o desespero. O que resta é saber, como muitos ateus pregam por aí, que tudo não passa de materialidade, que tudo é material, que tudo vai se acabar realmente um dia, e que as desgraças acontecem e não existe nenhum motivo superior para isso. Você é um amontoado de células, como muitos dizem aí, você é criação de poeira das estrelas, e uma série de outras bobagens que a Bíblia é absolutamente contra. Então, eu termino aqui essa exposição do primeiro capítulo do Clarke, citando 2 textos em específico, que é uma das coisas que o pressuposicionalismo realmente honra. Um deles eu coloquei aqui na postagem anterior, falando sobre 2 Coríntios, capítulo número 10, versículos de 4 a 6, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, não é a razão humana, não são as sensações humanas, certo? Ao contrário, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O pressuposicionalismo não trabalha com aquilo que está fora da Bíblia. O pressuposicionalismo não trabalha com a razão humana ou com as sensações que as coisas ou os objetos sensíveis podem nos dar. O pressuposicionalismo trabalha única e exclusivamente com as armas de Deus. E essas armas não são humanas. Essas armas são a Escritura Sagrada, com toda a sua potência. Por exemplo, Colossenses, capítulo número 2, versículos número 2 e 3, diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, uma vez que Clarke estabelece que toda a filosofia secular falhou, que é impossível para eles entender qualquer coisa da realidade, aqui fica, no final do capítulo, expresso que só pode ser possível que alguma coisa possa ser conhecida através da Escritura Sagrada. No próximo capítulo, que é o capítulo 2, onde ele vai falar sobre o axioma da revelação, onde ele vai dizer o que é isso, onde ele vai estabelecer que Deus e a lógica têm uma correlação íntima, que o homem e a lógica também têm, e que a Escritura, principalmente, como base ulterior de todo o sistema de filosofia escrituralista, ela é a base onde nós vamos deduzir toda a realidade. Ele vai explicar tudo isso no 2º capítulo. Então fica estabelecido que somente a Escritura e toda a Escritura, sola Scriptura e tota Scriptura, é a base da realidade, do conhecimento, da ética. Então, aqui, como o John Robbins ele começa falando no prefácio, né, e eu termino com isso, o que seria, então, para Clarke, uma epistemologia? Seria, assim me diz a Bíblia. Soteriologia, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Metafísica para Clarke, nele vivemos e nos movemos e existimos, em Deus e Deus somente. Ética, devemos obedecer antes a Deus que aos homens, porque aquilo que está expresso na sua palavra é a nossa normatividade. E política, proclame a liberdade pelo mundo, com base na liberdade que Cristo conquistou na cruz para os seus eleitos e na reforma da tríade, criação, queda e redenção, que está explícita na Bíblia Sagrada.
De que maneira a Bíblia pode, como uma alternativa à filosofia secular, de fato fundamentar o conhecimento e a verdade, de fato fundamentar uma questão ética, uma possibilidade política, uma interpretação histórica? Clarke explica no capítulo de número 2. Eu espero que você possa acompanhar comigo essa análise em que eu vou fazer do capítulo 2 e finalmente do capítulo 3. Caso vocês tenham alguma dúvida, o pessoal do Facebook coloquem aí, a gente vai debater e discutir, e vocês do YouTube fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.